Falando em direcionamento de coberturas, nós podemos partir para o próximo ponto, que é a aplicação de biotecnologias reprodutivas. As biotecnologias da reprodução são basicamente técnicas realizadas pela manipulação humana. Um dos maiores benefícios da aplicação dessas biotecnologias é acelerar o melhoramento genético dos rebanhos usando reprodutores que tenham características genéticas comprovadas. E aqui nós já temos a primeira limitação do uso dessa técnica em ovinos, que é a falta de comprovação de mérito genético dos nossos reprodutores. Alguns projetos nesse sentido já estão andando, estão em estágio inicial aqui no Brasil, e a gente espera que em breve nós tenhamos avanço nesse aspecto, tanto em dados quanto em animais comprovados e número de animais. Pela falta desses programas, a escolha dos nossos reprodutores ainda é muito baseada em características raciais, morfológicas e estéticas, sem qualquer comprovação de potencial reprodutivo ou produtivo. Mas falando das biotécnicas, vamos começar pela inseminação artificial, que entre as biotecnologias é a mais aplicada hoje em ovinos. A inseminação artificial é feita depositando o sêmen do carneiro de forma manual no trato reprodutivo da fêmea. E como o sistema reprodutivo da ovelha tem algumas particularidades, a cérvix é fibrosa, é longa e tem um caminho difícil de ser atravessado pelos aplicadores, existem métodos diferentes para realizar a inseminação artificial que a gente vai entender agora. Primeiro, nós temos a inseminação artificial vaginal, que é quando o depósito do sêmen é feito na vagina, próximo à entrada da cérvix. Com a ajuda de um espéculo vaginal, a gente procura a entrada da cérvix e deposita o sêmen o mais próximo possível da entrada. Essa forma é parecida com a forma da monta natural, onde o próprio carneiro vai liberar o sêmen durante a monta. O indicado é realizar a técnica com sêmen fresco, por isso é necessário ter o carneiro disponível para coletar ele no momento da realização da técnica. Na inseminação cervical superficial, o sêmen é depositado na entrada da cérvix, o mais profundo que se consegue penetrar nos primeiros anéis. Essa técnica também deve ser realizada com sêmen fresco, até se aceita sêmen refrigerado, e por isso também precisa ter o carneiro disponível para a coleta do sêmen. O terceiro método é a inseminação transcervical. Nesse caso, já é necessário mais manipulação do trato reprodutivo da ovelha, maior conhecimento técnico, porque o sêmen é depositado no corpo uterino ou nos últimos anéis da cérvix. Para isso é preciso segurar a entrada da cérvix e tracionar ela para que seja possível enxergar a sua entrada e assim conseguir atravessá-la ou pelo menos penetrar com o aplicador. Também é indicado utilizar sêmen fresco ou refrigerado nesse aspecto. A inseminação transcervical também pode ser utilizado sêmen fresco ou refrigerado, também tem a necessidade então da coleta do carneiro, mas com toda essa manipulação que é feita no trato reprodutivo, isso muitas vezes pode causar algum tipo de lesão e os resultados nem sempre são tão satisfatórios. É preciso ter muito cuidado na utilização dessa técnica, ou talvez até seja preferível a utilização de outras técnicas com menos manipulação e com resultados tão bons quanto ou até melhores. E por último, nós temos a inseminação intrauterina. Essa precisa ser feita por laparoscopia. Nesse caso, o sêmen é depositado dentro do útero, nos cornos uterinos, com a utilização de um material específico. Essa técnica exige mão de obra e material especializado e é a única que apresenta bons resultados com sêmen congelado. A laparoscopia é uma técnica cirúrgica que requer uns equipamentos especiais e só pode ser realizado por médicos veterinários. Com relação ao sêmen, quem já utilizou ou pensou em utilizar a inseminação artificial deve ter lido ou ouvido falar sobre a viabilidade do sêmen do carneiro quando utilizado a fresco, resfriado ou congelado. O sêmen ovino sofre o que chamamos de processo de capacitação quando é descongelado. Isso quer dizer que ele já está em um momento avançado da vida quando é depositado no trato reprodutivo da fêmea. E por isso, quando ele é depositado na vagina, tem um caminho muito longo para percorrer até chegar no seu destino, que é o óvulo na tuba uterina, e ele acaba morrendo antes disso. Por isso, o sêmen ovino congelado tem melhores resultados quando é depositado dentro do útero, já lá nos cornos uterinos, como é o caso da inseminação artificial por laparoscopia. E antes de continuar, vamos esclarecer algo fundamental para a realização de qualquer uma dessas técnicas que citamos até aqui. Seja na monta natural, controlada ou inseminação artificial, o carneiro é uma peça-chave do processo e por isso nós precisamos garantir que eles sejam capazes de desenvolver o seu papel e gerar prenheses. E para verificar essa aptidão, todos os carneiros que serão utilizados para cobertura
devem ser submetidos a um exame andrológico completo, que é muito mais do que apenas avaliar o sêmen do animal. Mas esse é o tema do nosso próximo episódio, então não vamos entrar em detalhes hoje. Agora, continuando com as nossas formas de reprodução, para a realização da inseminação artificial por qualquer um desses métodos que a gente citou, nós precisamos identificar as ovelhas em cio. A inseminação artificial pode ser realizada utilizando o cio natural das ovelhas, e aí nós só usamos os rufiões para identificar o cio, da mesma forma que na monta controlada, e à medida que elas vão apresentando o cio, vão sendo inseminadas. Ou então, para a otimização do serviço, nós podemos usar os protocolos de indução ou de sincronização do estro e ovulação. Esses protocolos são hormonais, que fazem com que vários animais apresentem cio em um período relativamente curto de tempo, de 24 a 72 horas. Os hormônios normalmente usados para esse fim em ovinos são as prostaglandinas, os prostáginos e as gonadotrofinas, ou associações entre eles. E por haver necessidade de fármacos, é necessário que seja realizado por um médico veterinário. As possibilidades que temos para usar esses protocolos hormonais são duas. A primeira, nós podemos sincronizar o cio das ovelhas e utilizar a monta natural ou controlada, porém, como o cio será concentrado, precisamos de um número maior de carneiros disponíveis para a cobertura, para que não haja risco ou prejuízo de algum carneiro perder o cio. A segunda opção, nós podemos sincronizar o cio utilizando os rufiões para identificar e realizar a inseminação artificial. Com a sincronização, nós temos o maior número de fêmeas em cio por dia. Ou então, nós podemos utilizar combinações hormonais que sincronizem não só o cio, mas também a ovulação, que nós chamamos de protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, o famoso IATF. Nesse caso, se faz aplicação hormonal em todas as fêmeas que se deseja inseminar, e elas serão inseminadas todas ao mesmo momento. Nesse caso, não temos a necessidade de identificar as fêmeas em cio. É claro que para sincronizar o cio e a ovulação, a gente precisa de um pouquinho mais de fármacos e, portanto, ele custa um pouquinho mais caro. A inseminação artificial e os protocolos hormonais, apesar de terem resultado um pouco inferiores ao da monta natural, nos trazem outras vantagens, como por exemplo a concentração de prenhez e, consequentemente, a concentração de partos. Por isso, pode ser sinônimo de uma estação de monta mais curta ou um facilitador de manejo. Além disso, alguns dos protocolos hormonais possibilitam induzir o cio em ovelhas em anestro, e aí podemos pensar no fato da estacionalidade reprodutiva das ovelhas. Aqui no Rio Grande do Sul, os ovinos apresentam uma característica fisiológica bem marcada. Estão aptos a reproduzir somente em um período do ano, mas isso também vai ser tema para um outro episódio. Além dessas técnicas que discutimos até aqui, existem outras mais avançadas, como a produção e transferência de embriões, a clonagem, entre outras. Mas nós consideramos essas ainda muito distantes da realidade de aplicação comercial para a ovinocultura. Por isso, não vamos entrar em detalhes. São muitas possibilidades, mas nós temos que entender que à medida que aumentamos o uso da tecnologia, também aumentam os custos e é por isso que precisamos avaliar a aplicação das técnicas antes de implementá-las. A monta natural ou controlada exigem pouca mão de obra, como falamos, são técnicas mais simples de serem aplicadas. Agora, quando falamos em inseminação artificial, já precisamos pensar no custo de mão de obra especializada. Quanto vai custar contratar um profissional para realizar a técnica? Ou então, quanto vai custar para se capacitar e comprar o material necessário? Os protocolos hormonais também têm um custo elevado e precisam ser aplicados de forma correta e por alguém que entenda como eles funcionem. As tecnologias não devem ser aplicadas somente por capricho ou modismo. Elas precisam trazer benefícios para o sistema de criação e, principalmente, manter o sistema rentável. Devemos sempre fazer a conta de quanto iremos gastar, quais benefícios esse gasto irá nos gerar e se isso é rentável ou não dentro da nossa realidade. Esse foi o nosso 11º episódio e esperamos que tenham gostado. O nosso próximo encontro é no domingo que vem para falar sobre carneiros e exame andrológico. Esperamos vocês. Até lá!